Hoje temos a história de um homem que soube viver e sabe viver a nossa história, a nossa cultura, as nossas tradições e conviver com o povo, o melhor que este homem deu e tem a dar. Muito obrigado. Bem-aja a todos os telespectadores do canal Açor. Hoje viemos até ao Porto Martim. E viemos ao Porto Martim falar com o senhor que já tem uma idade, mas uma idade ainda jovem. Jovem porquê? Porque nasceu em que ano? Eu nasci em 1937. Ora, 1937, a fazer uma contazinha. 85 e 4 meses. Pois é, mas já é caminho, já é dos 90. Já é seguinte. Seja qual for a idade, o que interessa não é a idade em si, o que interessa é a capacidade que ainda tem. E tem uma capacidade ainda de jovem, porque ao trabalho que faz e o que fez, e ainda vai muito para fazer, tudo isso nasceu consigo através de quê e o porquê. Vamos falar agora do seu trabalho manual de navalha. O trabalho manual de navalha eu sempre faço aquilo desde 18 anos. Porque foi o seguinte, eu parti uma perna com 18 anos e quem me arranjou a perna foi o tio Alfredo Santa Bárbara. E eu tive que estar com a perna dentro de uma calha de madeira, como essas coisas estão aí, e os meus irmãos, ou o meu pai, é que me pegavam da cama e vinha para um estrado, que as casas antigamente todas tinham um estrado. Mais mulheres bordarem, não é? Era. E eu estava ali sem ter que fazer, e não tinha dores, tinha que estar ali. E então eu pedi a eles para me arranjarem uns pauzinhos para me entreter. E eu comecei a fazer gradinhos, umas gradinhas, era com um prega que eu furava os furos para fazer a gradinha, umas ferramentas que eu aqui as fazia. Não havia eletricidade? Não havia eletricidade, era luzes de petróleo na altura. E depois, já nessa altura comecei. E depois, já depois de casado, eu estou casado, vai fazer 58 anos, que vim aqui para este lugar, a casa do meu pai era aqui mais acima, e comecei na brincadeira. E fiz muitas coisas, e um ano de carnaval, os meus colegas chegavam para o ensaio, todos os dias tinham um macaquinho feito, sempre de frente dos outros, e daí dúzias deles não tenho nenhum igual. E comecei a fazer, o primeiro que eu fiz foi o José Pereira, isto é como a cantiga de Dona Leixo. A mentira, para ser segura, tem que ter profundidade e tem que ter uma mistura com um pouco de verdade. Eu fiz a estátua dele e pus a tocar ferrinhos. Ora, quem via dizia logo que era o José Pereira que estava a tocar ferrinhos. E depois eles gozavam muito com ele, com o José Pereira. E eu disse, um dia vou fazer os outros tolos. E depois comecei a fazer. E um dia, de repente, eu fui fazendo um hoje, outro amanhã. E então comecei a fazer, fiz os macacos todos de balinho. E um dia, de repente, eles chegaram ao ensaio e pus ali, e aquele que morreu, que era o Moisés, os outros todos estavam a rir e ele nasceu todos ao mesmo tempo. Ele não sabia que os outros estavam a rir, por ser lá, mas eu já vi o que é que está ali. E ele ficava assim a olhar. Ele também dava muita presença, tinha o cabelo branco, tinha óculos, com violão, via-se bem que era ele. E foi assim que comecei a fazer. E todos os dias que eu chegava ao ensaio tinha um macaco diferente. Eu ia ali aos salgueiros, ali dentro ao mato, arranjava um galho de pau, fazia um macaco. E eu, será que tens hoje aí? E comecei por fazer aquelas que estão ali em cima, que tem as girafas, tem a zebra, tem o elefante, aquelas coisas todas. Comecei a fazer aquilo, cada dia tinha um. E fui andando até que está nisso tudo. Mas eu tenho mais agora, há 5 anos para cá. Eu estive muito doente no hospital para bater a bota, e então agora há 5 anos para cá é que fiz mais. Tem uma boas centenas, então tem uns milhares. Tem centenas, milhares não, mas eu até às vezes digo ao meu homem, tu queres vir ganhar o dia? E ele diz, o que é? Vamos contar os cantos de macacos que eu tenho aí. Tem muito, não tem nada especial, nem nada bem feito. Isto é uma ideia que eu tenho, que eu vejo uma coisa e aquilo dá, eu vejo o pau que dá um macaco, às vezes o macaco que tem as pernas
tenho um braço e só faço um braço novo e a careta. Portanto, é a parte imaginativa, naquilo que acontece a aparecer uma madeira ou um pau ou uma árvore, um galho, qualquer coisa. Há um macaco que está aqui atrás, da gente o mais altinho, é um que está bem encostado à parede, que é um homem de Puico, veio aqui, vem muitas vezes à terceira, um welder que tem um alambique lá em Santana, que é muito meu amigo. Foi ali um pequenico com um mato e viu lá um pau deste tamanho e disse, olha, vou levar aquilo aqui ao sino que ele vai fazer um macaco. E deu 2 macacos, o pau é soldado um no outro, é aquele que está ali atrás, ora, aquele que está com aquele ao colo. Ok, já vi. É interessante, e depois fiz as mãos e é assim, isso é a imaginação, é como um pintor que vê uma nuvem e pinta. E aplica no quadro mais uma imaginação, além da questão. Nunca estive em escola de Belas Artes nem nada, mas eu outro dia tem um homenzinho de continente que vem aqui, que é pai de uma enfermeira, por causa das enfermeiras vem aqui, eu estou sob os cuidados continuados. E o tal homenzinho disse, se o Alcino se tivesse uma escola, pintava também, fazia quadros, e dissesse, já tem coisa que me dá canto de cor. É assim. Falou que na altura que tinha o problema da perna, que esteve com ela um X de tempo, e nesse espaço de tempo que a navalha fez esse trabalho. Mas falou-me da dança, falou-me do bailinho, falou-me do carnaval. O enredo, aqueles assuntos, é toda a sua autoria? Os primeiros não. Os primeiros não são. O primeiro enredo foi de um homenzinho das Fontinhas que se chamava Olegário Machado Ávila, que foi para a América. É que me fez o primeiro bailinho. Eu é que dei a ideia para o bailinho e ele é que fez o bailinho. Como a gente estava aqui numa área marítima, e dei-lhe a ideia de fazer os homens do mar, porque os homens do mar são meio barulhentos. E então, quando chegam ao porto, começam a discutir por causa de lavar o barco e depois partiu depois, não é? E foi um enredo muito, e foi o primeiro que eu fiz. De antes, eu já tinha sido com as comédias, ia aqui à Ribeira Seca, ao Porto Martins, que havia casas que recebiam danças, e depois ele fez o enredo. Depois o Vital também fez um enredo e a Terlu, e depois eu às vezes ia buscar os enredos, a gente começava a ensaiar, mas às vezes não tinha aquela graça, e eu comecei a emendar. E depois dei para cá, eles disseram, tu a casa tens de fazer os enredos. E comecei a fazer os enredos, depois e fiz muitos, porque eu fiz carnaval 66 anos. 66 anos em cima de palco? 66. Nunca teve pessoa nenhuma cá na ilha com tanto palco. Eu tinha dito aos meus amigos que ia até 2000. Foi muito bom e sofri muito por causa do carnaval, porque eu tinha uma lavoura muito grande e os meus irmãos não tinham carta de condução. Eu aqui ia com um jipe buscar os homens para ir ordenhar vacas e depois vi buscar a sil e depois já à tarde ia buscar outra vez, às vezes dormia pouco, deitava um pouco todo. E disse aí, Zé, quando chegar a 2000 eu vou parar. E depois aquele João que estava para o continente veio com ele e disse, estive a pensar, tu estás bem disposto ainda e sei que gostas de carnaval, só contasses mais 5 anos, fazias 50 anos de carnaval. É uma coisa que nunca ninguém fez. E eu disse, olha, agora vou ir até Pedóio. E então eu tenho uma quadra que é assim, há muitos anos que brinco alegrando pessoal. Em 1955 comecei a fazer carnaval. A paz, a saúde e a alegria juntas formam um tesouro. Por isso é que neste dia estou fazendo as bodas de ouro. Passei a vida a sorrir, brincando à minha maneira, 50 anos a divertir as pessoas da terceira. Se não voltar mais aqui, vai ficar a saudade, e se eu virem que é que me rui, foi contra a minha vontade. Mas depois ainda teve mais 16 anos. Sim, e depois daí para cá, continuou. E daí para cá é que eu gozei o carnaval, não me chateava tanto, porque depois reformou-me a lavoura e fui às ilhas todas dos Açores, com o Alim.
Era sempre aqueles 5 ou 6 elementos que tinha? Ultimamente. Ao princípio não era com mais gente. Era mais gente, trabalhos com 20 pessoas. 18. Mas é mais fácil e mais engraçado, agora ultimamente, aqueles 5 ou... Sim, porque muito, é mais fácil dar piada, melhor. Portanto, falando nas piadas, falando da verdade. Sim, dando piadas, falando da verdade, não ofendendo ninguém, porque eu tive aí uns anos que fui de padre e as pessoas que são católicas, quando viam aquilo, não aceitavam muito bom. Mas eu só dizia a verdade e eu tinha a graça naquilo que dizia. Eu nunca me esforçava muito, nem fazer gestos, nem... Era da maneira que se diz as coisas. E caía bem. E depois... por isso é que eu contei esses anos todos. E então fui ao continente também, com o Paulinho, fui às ilhas todas. Foi a altura que eu gozei mais, foi de 2000 para cá. É assim. Essa parte dos bailinhos, do carnaval e isso tudo, hoje em dia estamos a fugir um pouco àquilo que era o nosso original, aquilo do nosso passado. É deixar a rima para usar as quadras soltas, deixar a entrada do violão, referindo às notas de pandeiro, entrar com outro estilo. Isso acaba por quebrar aquilo que é nosso, na sua maneira de ver. Portanto, o sistema novo, ou o baile novo, ou a comédia nova, ou a dança nova, ou o sistema novo que se usa e que se é aplicado hoje, eles têm lugar na sociedade. Mas nunca deixar aquilo que é genuinamente nosso. É verdade. E essa parte está-se a ir. Está-se a ir. O senhor está a dizer que mudou um pouco, mas não mudou um pouco. Muito. Foi muito. Mas também não queria exagerar tanto. Sim, não, mas isto tem que se dizer e a gente pode dizer a nossa opinião. Sim, sim. E quem não quiser aceitar, não aceita. Mas o Carnaval evoluiu mais em toques. Sim, o instrumental não havia tanto. E pessoas de falar melhor, rapazes que sabem falar melhor. Porque quando se via uma dança de espada e um gajo a falar muito mal à moda da freguesia, ou não vou humilhar a freguesia, mas não caía bem. Mas agora, quando se vê um baile a tocar um contrabaixo, a tocar tambores e isso, aquilo não cai bem. Ainda há aí alguns bailes, na minha opinião, mas quem sou eu para criticar, que é o instrumental de corda, aquilo é que é baile. E havia aqui nas Fontoinhas que este ano não vai fazer, esse é que era o baile tradicional do nosso carnaval, que era os homens aqui iam de mulheres. Porque aqui há muitos anos as mulheres não tinham direito a... É verdade. Eu estou a falar isso em 74, 75, o MFA fez teatro, e eu fui nessas peças de teatro, era dos principais autores. O Alan de Oliveira era o ensaiador, que foi do teatro dos escudos dessa época que se formou o Alpendre. E a gente precisava de mulheres. Os pais ainda tentaram ver se mas uma não gostava, o outro não gostava. Resumindo e concluindo, acabámos por mudar para outros papéis onde as mulheres não entravam. Porque a gente precisava mesmo de mulher lá. O teatro ainda tinha que ser homem, tinha que ser mesmo mulher. Ainda duas ou três, elas queriam os pais e as mães, porque eram as primeiras pessoas a sair. Não saía-se em carnaval. Mas as mulheres no carnaval foi uma coisa boa. As mulheres tinham já são muito mais recentes, já começa a aparecer depois de 80. Foi uma coisa boa entrarem no carnaval, isso deu um outro valor separatado e elas têm o mesmo direito que os homens têm. Mas antigamente o baile era homens vestidos de mulher, um homem que tivesse assim um jeitinho mais adamado, aqui vestido de mulher, é que fazia de mulher. Escolhia a personagem mais adequada para... E eles estavam vestidos umas sainhas naquele dia e então vestiam. Ainda fala um pouquinho ainda do bailinho, do Alcine, que é conhecido o bailinho inteiro. As pessoas estavam à espera como fosse uma refeição nas sociedades, a que horas e quando é que ele vinha dançar? Aquilo era uma relíquia antiga, não era por ser diferente dos outros, mas havia uma diferençazinha. E já com a minha idade e os meus colegas, eles esperavam sempre que a gente também, para ter graça, não tinha palavrões, não ofendia as pessoas,
E eu ainda me lembro, uma vez fomos ali ao LC da cidade e estava lá o João da Algoalva, uma dança, tudo muito bem vestido, ele mais o António Avelino da Praia, era uns vestuários, eles de mulher, e a gente, estamos atrás, os 5, e disse, a gente agora aqui atrás destes, não se vamos safar bem, mas a gente está aqui, vamos ir. E eles vamos acabar, as pessoas aceitaram bem. Mas quando a gente acabámos, eles puseram-se todos em pé. E teve um homem que era da Ilha de Puig, que era um professor Tibério, que foi diretor escolar aqui, foi ter com o João Revira, e disse assim, o senhor cantou, quer para ir com este baile ao pique? Disse, senhor, e não é comando, quem manda o tio Alcim. E ele veio ter comigo e diz-me assim, o senhor quer ir com este baile à Ilha de Puig? Senhor, eu não posso dizer que vou, porque eu tenho colegas meus que trabalham na base, tenho que saber se pode entrar, se não pode. O José Pereira mais o João estava e disseram, mas a gente tira. E combinámos, quanto é que o senhor quer? O senhor paga as passagens, estadia e coisa para comer. E está feito. Está feito, pronto. Depois ficámos fregueses de Ilha de Puig, fomos muitas vezes, e teve um ano que e fiz um enredo, comecei por Santa Maria, à maneira que as ilhas foram descobertas, e a gente dava uma piadinha em cada ilha. São Miguel, criticava São Miguel, queria puxar Santa Maria para cima, mas não queria, e a gente criticava a nossa também. E a única ilha que a gente não criticava era o Pico, porque a gente ia lá muita vez. Então a tinha que ser mesmo. Pois tinha que estar bem parado, e a gente dizia assim, também investigamos a Ilha Montanha com adegas e lagoas. É uma ilha que se empenha em receber bem as pessoas. Envinhamos a rica quer tirar o chapéu, por ser a ilha que fica mais perto de chegar ao céu. Quem eu quiser ir, já pode ficar a saber que para cima é subir, a gente calva as pessoas e para baixo é descer. Portanto, isso já era feito, estes enredos já eram feitos por sonhos. Sim, já. Os seus colegas também ajudavam, não era na rima ou a que fazia tudo? Não, eu é que fazia tudo. Às vezes eu só que fazia era, escreviam, eu só tinha a terceira classe. Às vezes escrevia com erros, não tenho vergonha de dizer. E então eles escreviam aquilo, depois passavam aquilo no computador, mas eu é que escrevia, que inventava. Até teve um ano, se o meu amigo aceitar que eu diga isto, eu vou dizer, teve um ano que um chofer da vila, sem mais eu, chegou um dia aí e disse assim, João, tu havias de fazer uns reclamos que teve umas velhas que foram uma boate cá e para cima na chegada. Ele disse-me isto, mas era mesmo verdade. Era. Verdade. E chegou a fazer as quadras? Não era tudo verdade o que eu dizia. Sim, mas é que tinha uma parte de verdade ali. Verdade. E então eu dizia assim, na terceira, depois de passar o Natal, começa-se a falar no Carnaval, tem velho que não descansa. Daqueles velhos mais alocados, já descidos e cambados, também querem ir nadando. E há uma viúva mais alocada, já descida e cambada, que em Nova nunca foi nada porque não era prometido, agora também vai na dança de prova de morir. Algumas velhas aquelas velhas mais atrevidas, mais antigas, que são levadas da breca no dia das amigas resolveram uma discoteca. Escolheram um lugar mais deserto no biscoito da feteira. Para quem não sabe, fica perto do caminho da Lixeira. Elas ultrapassaram uma centena, o que é um ponto muito alto. E alguns velhos envelhacados acompanham resolveram lá dar um assalto. Quando os velhos lá chegavam, elas estavam na corda bamba. E os velhos começaram logo a querer dançar o samba. Aquelas velhas mais pesadas foram violadas sem querer. As mais despassaradas não se importaram saber. Tinha velha que desmaiava, e tinha velha que dava grito, e tinha velha que ganchava que se ouvia no cobrito. Já chegámos a alguns fregueses,
o qual está a ser analisado e só daqui a 9 meses é que sabe o resultado. Por isso era para uma em cima do palco, quando as pessoas estavam a fazer isso lá, gostavam em vez, vocês sentiam aquela vibração do calor humano. Do calor humano, é. A gente estivemos no continente e fomos daqui lá também, ao continente, e uma vez eu vi o irmão José, o senhor quando quiser contar a cor, mas o irmão José é um cómico. É um dos que a gente temos cá. É um cómico, mas não sabe tudo. Não, está longe de saber. E ele estava um dia na televisão e estava assim a dizer: vocês sabem como é que se capeiam todos nos Açores? Assim, é tudo lindo, a falar mal de São Miguel. E marquei aquilo. E então quando a gente escrevia, os outros é que escreveram já depois, eu cheguei lá e disse assim, quando fomos apresentar uma sala, 700 e tal pessoas, mas era a sala com os graúdos que estavam lá. E disse: minhas senhoras e meus senhores, que eu vejo aqui nesta feira, nós somos os Açores naturais da Ilha Terceira. Para quem os Açores não conhece, uma explicação merece, que tem a história mal estudada. Alguns apresentadores, a história mal estudada. Alguns apresentadores, a história mal estudada. Agora me não faz mal. Que pensam que os Açores que é só a Ponta Delgada. Mas os Açores são 9 ilhas que pertencem aqui ao continente, com as suas maravilhas, cada qual falando uma pronúncia diferente. A nossa é a Terceira, descoberta pelos navegadores, mas a história é a primeira das 9 ilhas dos Açores. História de memória erguida, um jardim de rosas e cravos, é na Terceira conhecida a Terceira Terra dos Baus. A Terceira, que foi rainha, vestiu o Monte Real e foi 2 vezes sozinha capital de Portugal. E quando Portugal deu queda com uma nação estrangeira, até a Casa da Moeda foi lá na Ilha Terceira. E a gente agora vai começar a dizer que souber, e se alguém não gostar, seja homem ou mulher, pode mandar parar, mas a gente só para se quiser. Eu dei-lhe lá uma lição brava. Mas a nossa história, ela é rica porque a gente tem muito por descobrir ainda dela. A gente descobrimos, e como quem diz, só sabemos um pouco da nossa história. Sim. E a nossa história já foi contada por pessoas antigas, pessoas com uma certa idade. Ela acaba. Porque os jovens, não digo eu já disse mais que uma vez, os jovens pensam que sabem. Eles sabem, sim, mas têm que aprender. E eles não aprendem com os jovens da idade deles. Eles têm que aprender com os velhos que escreveram. Eles têm que ser melhor. Com conversa agora aqui, que eu vou dizer mais de 3 quadras. Eu estava aqui um dia e o João, que das Barbas, chegou aqui, estava aqui com uma vangalinha na mão, a vez com um bordão, e ele chegou aqui e disse assim: "Oh, mas João, como é que vai isso? Estou um velho cansado com esta vangala na mão, mas ainda estou parado para te dar uma lição. Que os novos cabem onde cabem, mas têm que ouvir os conselhos. Os novos sabem muito, mas não sabem o que é chegar a velhos. É perder a energia com o peso da idade e recordar dia a dia o tempo da mocidade. O tempo da mocidade em que todos acham graça. Eu não sei, na verdade, que tão depressa se passa." É um repentista a fazer as quadras ou é um homem pensativo e pensa e depois é que faz? Não, até isto foi dito na hora, eu disse na hora. E, era um homem para cantar o desafio a brincar com alguém? Sim, cantei muito. Acho que vou cantar também. Cheguei a cantar muito. E vou dizer, no tempo que eu era rapaz, comecei a cantar com 16 anos, mais um Tio Terra aqui de Porto Martins. Eu conhecia através do livro. Mas aquele é um bisneto do Terra muito antigo, que eles dizem assim: António Inácio Terra, 2 homens que já morreram, quando se fala em cantigas, eles nunca o esqueceram. Era um grande, outro pequeno, aqueles 2 homens antigos se faziam um no outro e cada vez mais amigos. Eu sei mais, cada vez mandava, senão a gente está aqui, falei cantigas. E depois o tal Titera, naquele tempo havia matanças aí,
Ele tinha as suas cantigas, mas não tinha quem cantasse como eu. E eu tinha aquele dom porque o meu avô cantava. E tinha aquele dom, o dom mais fraquinho que o do meu avô. E comecei a ter umas cantigas a mais ele. Mas no tempo que eu devia ter cantado, e havia o Charrua, havia Vital, Litrelu, Ferreirinha e Gaiteada. Aquela velha guarda. Aquela velha guarda forte. Só que ficou a cantar da minha idade foi o João Ângelo, era mais velho do que 2 anos, e um José Fernandes Fogoete, que está no Canadá, que está lá numa casa da terceira idade do onde. E depois eu fiquei aí a cantar nas matanças só. Eu sou humilde, eu sou um cantador de matanças, mas tinha dias que eu era capaz de cantar com qualquer um. Já cantei. A inspiração vinha. Porque a gente, quando chega acima de palco, a gente transforma-se de uma outra maneira. Já cantei com o José Eliseu, com o João Retornado, que morreu agora há dias, e com o Mota, e vários aí. E cheguei a cantar mais o João Ângelo em Lisboa e o Barbeiro. Então por isso é que tinha mais facilidade em escrever Sim, isto é um dom que a pessoa tem. Isto é um dom que a pessoa tem, que nasce com a pessoa. Mas ao princípio eu nem tinha tempo, era trabalhar. Eu saí da escola com 9 anos, andei com 7, saí com 9. Naquela altura saí para ir trabalhar mais meus irmãos e o meu pai. Mas ainda além disso, sempre dei um livro. Eu escrevia, não é que eu escrevia, dei as coisas escritas para o livro do Hino Borba imprimiu o livro e a minha biografia e o que eu trabalhei, uma forma de ser, e sempre fiz alguma coisa, mas eu tinha o dom e cantava velas e muita coisa aí. Então é um homem que ainda se recorda muito do passado em termos de cantorias, em termos de história. Os nossos desafios. Pois no meu livro tem uma cantiga de dos cantadores todos, mas é uma cantiga que só é que sabia, mas poucos ou nenhum sabia. Esse livro ainda está à venda? Ou... Está à venda, mas é o Luís do Hino Borba que tem, porque eu fiz um negócio mal feito. Ele deu-me só uma quantidade de livros que só mal dei para dar aos meus amigos, já percebeu? Mas onde é que está à venda então? Ele deve ter isso ele tinha até no aeroporto, também tinha no terminal. E tinha ali na praia, ali na Marina, onde tem o Michel, também tinha, e ele lá, não sei se já acabou. Agora o que ele me deixou, mal que dei para dar à minha família, aos meus amigos, foi um negócio mal feito. Eu também não investi muito. Certo. Tenho que dizer, verdade, porque se eu tiver algum dia eu vi isto, eu gosto de estar com a carinha lavada, ainda não investi muito, mas é assim. Sei cantigas, mas há quem saiba mais do que eu, não sei. Mas há muitas que sabem que outros não sabem, outros que sabem que não sabem, e o que interessa é que muitas delas ficam por algum dia, alguém mesmo depois queira escrever livros como tens outro dia teve um homem aqui, São Sebastião, que é amigo comigo, veio-me ver, e ia-me dizer uma cantiga, porque aqui há anos na Ribeira Seca fizeram uma dança de espadas só para o dia de festa. E quem puxou a tal dança foi um tio do João Retornado. E o Vital é que escreveu. E então, antigamente, a gente aqui, neste lugar, na vila, botava fogo no sábado que saía a lua e não é como agora. Agora está tudo diferente. E então o Vital fez 2 cantigas, o Vital parecia que é que sabia a cantiga, mas ele antes de acabar, disse-lhe. É assim, 7 semanas passadas, por todas amarguradas, a morte do Criador, que morreu e ressurgiu, e é onde saiu a aleluia do Senhor. E depois eu disse assim, que a ressurreição de Jesus, até o sol dá mais luz, e a lua tem mais fulgor, os pássaros nos arvoredos, cantando dizem segredos a Cristo Nosso Senhor. Quem era o autor? O Vital. Era o Vital que tinha. Que fez essa cantiga. O Vital fez cantiga muito boa. Esse é algo do Vital, porque. Mas muita gente sabe também que o Vital honrou uma pessoa nova. Eu conheci ele, fez a última dança, foi a gente dos escravos dos pescudos. Começou a cantar, foi do tempo da tropa, que o pai não deixava cantar. Ele começou a cantar, era uma pessoa já, não começou criança como os deles, nem como o outro. E então, ele tinha a doença fraca,
nunca teve sorte de ir à América, nem, e teve muito doente sem cantar, mas depois melhorou, e um dia foi cantar com a rua e disse: a doença já passou tanto de pé como de cama, e este vital voltou para te roubar a tua fama. E o Charrua disse: para teres a minha fama e para teres o meu saber, tu amanhã dia a cama e tu vais tornar a nascer. Elas estão as coisas. Muitos sabem e outros não sabem cantigas assim. Hoje em dia há muitos livros já escritos com muitas das quadras de uns e de outros, mas sempre quadras que ficam atrás, que já li vários livros e há algumas que sei ouvi, mas não estavam lá escritas nesses livros. Eu tenho muitos livros aí, tenho um livro dos cantadores todos, que, mesmo alguns fraquinhos que faziam uma cantiga, tem lá uma cantiga de cada um, até isso aí. E velho, o livro dos cantadores todos, que a pessoa que tem este dom gosta de ler livros de cantigas, gosta de ler redes de danças e coisas assim. Falámos em danças e enquanto isto também estamos perto de terminar, porque a função e finalidade aqui é saber duas coisas só. É a vida do Alcim, do homem do palco, que já contou um pouco dela, tinha muito para contar, e era a vida do Altino, o homem da navalha. Portanto, falando da dança e falando da navalha, mas vamos acabar agora na dança em termos de palco. A dança terminou de vez para si? Eu não sei ainda. Não sabe ainda? Eu estou muito doente, se não morrer, posso ser que ainda escreva mais um enredo, para ser mais meus amigos, para fazer uma brincadeira aqui. Porque esta casa era uma casa de alegria, a gente fazia muitos banquetes ali do lado de lá, estavam os amigos, comadres, as compadres, tudo ali. Juntavam-se as famílias, as mulheres dos meus colegas, depois cantava-se uns cantigas do desafio, sempre se cantou, e então a hora que aquelas fontinhas quando veio para aí, a gente chegámos a cantar uns desafios, mas uma vez eu estava mesmo deitado num sofá quase a morrer, que as pessoas depois que viram aquilo disseram mesmo que estava muito doente. E de uma outra vez que eu veio, eu comecei outra vez a botar-me cantigas para cantar e disse: para aí que desta vez eu vou-me pôr de pé. E então comecei a cantar com ele, mas ele é um cantador e é um homem novo e eu era um homem... Temos falado do José Fernando? Sim, e eu sou um homem velho e doente e mais fraco das cantigas. Chegou a um ponto que eu disse-lhe que queria parar, ele disse: para quando quiseres, mas eu por mim estou a ponto de cantar. Disse: ele é um homem que come bem e bebe bem. E eu disse: porque comeste bem, e eu não me viste fazer nada. E disse: eu tive que pôr uma coisinha para dizer umas cantiguinhas, ele é que diz. E eu disse assim: mas a tua fama flutua na nossa ilha terceira, que até o próprio Charrua era da mesma maneira. O Charrua também era um contador muito forte, mas bebia as suas peguinhas. Às vezes para cuidar, quer dizer. Eu acho que isto não ofende ninguém. Não, temos aqui num diálogo, temos aqui que isto é verdade. Porque é verdade. É verdade, e o Charrua foi um homem, embora fosse o rei dos contadores, também começou a cantar numa matança. Normalmente todos os príncipes era uma lado bem de baixo para cima, na família das Cinco Ribeiras, num patrão que era o patrão dele, morava ele lá a cantar e ele contou que morava, e daí é que se desenvolveu o Charrua. Quase tudo venha de baixo para cima. Portanto, temos então quase uma certeza que o Alcim ainda vai uma vez mais, pelo menos, dar uma volta à nossa ilha. A gente não dar uma volta não é muito, mas a gente não pode garantir, porque eu acredito em Deus e Deus é que sabe. Este ano que fiz em 2020, eu fui forçado a fazer. E então eu saudava as pessoas a cantar e depois escrevi assim: eu passei um susto forte, que fiquei muito assustado quando via a vida e a morte, as duas lado a lado. E eu pedi a Nosso Senhor, e ele fez-me um favor da morte não me ter levado, porque eu sou batizado, sou cristão e tenho fé. Mesmo assim adoentado, vou remando contra a maré.
O ano passado passei o carnaval deitado, mas este ano estou de pé. Já passei por vários perigos, é que sei que sofri. Se fosse a minha família e os amigos, ainda estava hoje aqui. Eles é que me quiseram prestar esta homenagem e é que me empurraram para a frente e fiquei muito contente e é que me deram coragem e empurraram para a frente. E tenho uma fraqueza imensa, uma doença traiçoeira, isto foi só para marcar presença no Carnaval da Terceira. E foi assim. A gente tinha feito a brincadeira para ir a 5 lugares às freguesias da Sarinha e no fim fizemos 19 danças. E já sabia que se corresse bem, que eu queria dançar e ainda podia. Já fizemos em São Brás. Sentei-me numa cadeira e disse ao João, olha, tu cantas as cantigas e quando for para falar, eu vou. O João começou a cantar, teve uma cantiga que o João nunca se lembrou, veio dele uma bronca, e levantei-me da cadeira e foi cantar a cantiga, isso foi palmas, que foi um e na Ribeirinha, eu também sentei-me logo à chegada, escondido cá para trás. Eles fumaram a dança, fizeram a marchinha e o João cantou. E ele então dizia-me, diz que escreveu bonito assim, mas este ano não vai, este ano não vai. Quando chegou a ver, falei, fui para uma linha abaixo, foi palmas, aquela gente pôs tudo em pé. E é assim a minha vida, respeito às danças. Eu tenho uma história assim, como nenhum terceirense tem. Melhor do que eu, há muitos. Temos nas lajes o seu Helder Costa, que escreve muitos enredos, é o Rei do Carnaval. Também deixou. Mas eu tinha um ano e já fazia Carnaval. E eu já escrevi milhares de enredos. E deixou agora devido à doença. Não chegou à minha idade. E eu também cheguei, Nosso Senhor quis, mas nasci. E digo, eu nunca digo não, e nunca digo que o Carnaval que vai acabar por muito, porque este ano parou por causa do meu colega, que se ele está cá, eu tinha feito uma brincadeira. Bom dia, sim. A gente falamos muito, mas falamos pouco. Eu falei demais, não disse nada. E muito é o seu trabalho que tem aí. A gente vai fazer aí um apanhado do seu trabalho. Sim, isto é. E vamos num próximo vídeo, vamos falar então não do seu trabalho, que vai ser filmado hoje, mas a vida e a obra do Alcim. Neste espaço destes anos, o que conheceu, o antigo, o povo como vivia, o seu trabalho, o seu dia a dia até os dias de hoje. Essa é a sua história no próximo vídeo. E esta é a história de um homem do palco e um homem da navalha. Mas a próxima é outra história. É a história da vida de um homem que nasceu e vive aqui e ama a sua terra e o seu povo. É verdade. Eu nasci aqui e tenho só o exame da terceira classe. Eu ia daqui a pé para a Ribeira Seca de cima. Não era para uma escola, era para uma casa de moradia que dava aulas lá. E descalcinho, espadinho no chão, levava às vezes uns frigos passados para comer ou um charro assado embrulhado num papel. Era o que havia naquela altura, até nem sequer papel, havia muito para embrulhar o charro. Era assim, um tempo da miséria. E para hoje terminamos, porque o próximo vídeo vai ser a vida, como falei, e obra de um homem de 85 anos. Um homem de 85 anos que deu e dá muito à nossa cultura. Em cima do palco, e não só, porque é lembrado e relembrado um dia mais tarde o tio Altino, o homem do Carnaval. Eu muito obrigado pelo tempo que teve e que me dispensou. Tenho a agradecer pela sua obra de arte da navalha. A arte da navalha foi como eu disse ao Vasco para nos outros dias. Esta minha navalha, quando vem à minha mão, nunca se sente cansada e nunca diz que não. Pronto. E um bem-aja a todos os telespectadores do canal Açor. Muito obrigado. Até agora, 66 anos a dar à nossa cultura, ao espetáculo das nossas tradições carnavalescas e não só, é de louvar a este senhor. Um bem-aja a ele.